Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema aí, campo magnético. Vem comigo na tela. Então, para falar de campo magnético, a primeira coisa que a gente precisa analisar são os ímãs, né? Então aí uma das maneiras de se produzir campos magnéticos, beleza? Então a gente começa o nosso estudo de campo magnético falando um pouquinho dos ímãs, beleza? Então, o que é um ímã? Um ímã é um material, né, que vai ter a propriedade de produzir campo magnético, vai ter a propriedade de atrair materiais que a gente chama de ferromagnéticos, tá? Ou seja, alguns tipos de metais são atraídos pelos ímãs e, como vocês podem observar, eles ficam grudados. Tá? E outra propriedade, eles vão poder atrair ou repelir outros ímãs. Beleza? Então, essas são as principais propriedades dos ímãs aí. Então, nas nossas figuras aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um ímã em formato de ferradura e esse ímã está atraindo os pequenos pregos. Né? Os pregos são feitos de materiais de ferromagnéticos. Aqui eu tenho o segundo ímã atraindo uma moeda, né, que também é feito de um metal. E aqui eu tenho superímãs, tá? Geralmente são feitos de neódimo, um material aí que produz muito campo magnético. Beleza, então vamos lá, galera. Quais são as propriedades gerais de um ímã? Então, uma das propriedades do ímã é que eles se dividem, né, eles se classificam em polo sul e polo norte, beleza? Então, polo sul e polo norte. Todo ímã vai ter para a gente duas polaridades, sul e norte, ok? Eu acho que vocês se lembram do princípio de atração e repulsão das cargas elétricas, estão lembrados? Lembra que cargas opostas, né, de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem? Esse princípio ele é válido aqui para os ímãs também. Então, a gente vai dizer que polos iguais ou de mesmo nome se repelem, polos opostos ou de nomes opostos se atraem. Tá? Próximo slide eu vou dar um exemplo para vocês. Outra propriedade importante aqui dos ímãs é a inseparabilidade. O que é isso, professor? Se eu pego um ímã e aí eu quebro esse ímã ao meio, vou gerar dois pedaços. Esses dois pedaços eles vão ser dois novos ímãs e cada ímã vai ter um polo sul e um polo norte. Tá? Então eu posso continuar quebrando um ímã até ele ficar de tamanho microscópio. Esse ímã de tamanho microscópio ele sempre terá dois polos. Tá? Então, o princípio da inseparabilidade vai dizer que eu não consigo separar dois polos de um ímã. Quando eu quebro um ímã, eu produzo um novo ímã que vai ter dois polos. Beleza? Uma propriedade interessante aí é que se eu suspender um ímã, um pequeno ímã, imagine que eu tenho um ímã aqui no formato de uma agulha. Tá? Imagine que eu tenho isso aqui, ó. Certo? Então, essa parte pintada aqui é o meu polo norte. Se eu pegar esse pequeno ímã e suspender por uma cordinha, ele vai girar e ele tem a propriedade de se alinhar com o polo norte e sul geográfico, tá? Ou ele vai apontar para o polo norte ou para o polo sul geográfico. O que é polo norte e polo sul geográfico, professor? Vamos entender melhor. Vamos lá. Vamos primeiro aqui para os exemplos, né, dos polos. Então, quando eu tenho aqui polos opostos, ó, sul com norte ou norte com sul, opostos se atraem. Quando eu tenho aqui polos de mesmo nome, esses polos vão se repelir. Então, se eu tento aproximar um ímã do outro, nesse caso, esse ímã aqui vai se afastar. Eles vão sofrer repulsão. Beleza? Muito semelhante aos das cargas elétricas lá. Inclusive, galera, eu posso fazer uma analogia, né, uma comparação da seguinte maneira. Eu posso considerar aqui como se o polo norte fosse uma carga positiva e o polo sul fosse uma negativa, tá? Então, aqui eu teria o equivalente às cargas elétricas. É uma maneira de interpretar aí. Viu? Então, vamos lá. Falar dos polos aí geográficos e magnéticos da Terra. Então, o nosso planeta Terra aí, ele vai se comportar do ponto de vista magnético como se fosse um ímã gigante, tá? Então, lá no núcleo do planeta, a gente tem lá as placas tectônicas, magma, geosfera e toda aquela questão interna do planeta, e isso daí está produzindo, né, se movimentando, se atritando no outro e produz corrente elétrica. Essa corrente elétrica, por sua vez, produz campo magnético. A gente vai estudar um pouco melhor mais adiante, tá?
Resumindo para vocês, a Terra se comporta como se fosse um ímã gigante. Então, a parte de cima aqui da Terra, a gente chama de Polo Norte geográfico. A parte de baixo da Terra é o Polo Sul, geograficamente falando. Só que, em relação aos polos de um ímã, né, o norte geográfico é o sul magnético. E o sul geográfico é o norte magnético, tá? Inverte. Vocês com certeza já ouviram falar que se você pegar uma bússola, a bússola vai apontar para o polo norte, né? Por que isso? Porque o polo norte geográfico é o sul magnético. Lembra que os opostos se atraem? Então, se você tem uma bússola, tá? E a bússola é utilizada aí o norte para indicar a direção, o norte do ímã. Então, esse norte do ímã vai querer apontar para uma direção onde tem um sul de outro ímã. Que outro ímã é esse? O planeta Terra, tá? Ficou clara a ideia? Então, norte geográfico, sul magnético. Sul geográfico, norte magnético. Beleza? Então vamos lá. Algumas propriedades importantes aí do campo magnético. Primeira coisa, né? Eu estou falando de campo magnético, mas eu ainda não defini para vocês o que é. Então, semelhantemente ao campo elétrico ou ao campo gravitacional, o campo magnético a gente vai, né, dizer que ele desempenha um papel de transmissor de interação. Interação entre quem, professor? Interação ímã com ímã ou ímã com material ferromagnético, tá? Então, lembrando, o campo elétrico ele faz a mediação de interações entre cargas elétricas. O campo gravitacional ele faz a interação entre massas que entram dentro do planeta Terra. Estou falando aqui do campo gravitacional do planeta Terra, né, por exemplo. Beleza? Então, vamos lá. Linhas de indução ou linhas de campo magnético. As linhas, elas vão sempre sair do polo norte e entrar no polo sul. Beleza? Então, se fosse desenhar as linhas de um campo aqui, né, todos percebam que todas as minhas linhas estão saindo do norte e estão entrando no polo sul. É muito semelhante às cargas elétricas. Você lembra que quando eu tinha cargas elétricas positivas, como é que era o meu campo elétrico aqui? O campo elétrico nas cargas positivas, eu tinha linhas que saíam da carga positiva, certo? Como que era o meu campo elétrico quando eu tinha uma carga negativa? Vocês lembram que entrava nas cargas negativas. Vou desenhar só algumas aqui, tá? Só para fazer uma comparação entre campo elétrico e campo magnético. Beleza, qual que é a direção do campo magnético? Então, o norte do meu ímã, né? Ou do meu material magnético, ele sempre vai indicar a direção que o polo vai apontar. Como assim, professor? A gente disse que a direção do campo magnético, que a partir de agora a gente vai chamar de B, tá? Então B é a letra para representar o campo magnético, é a direção em que o polo norte apontar. Então, se o polo norte apontar nessa direção, nesse sentido aqui, significa que o meu ímã vai apontar nessa direção e nesse sentido aqui. Se apontar nessa direção e nesse sentido aqui, então o meu B, né, o campo magnético, tem essa direção e esse sentido aqui. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Para a gente encerrar nossa aula, vamos resolver um exercício. Esse aqui, sem querer, já veio com o gabarito respondido, tá? Vamos analisar aí a questão. Vamos lá. Da palavra aimante, que traduzido do francês significa amante, originou-se o nome ímã. Devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão sobre essas manifestações, julgue os itens. Então, ele quer que a gente julgue os itens, né, certo ou errado. Vamos lá. Assim como há ímãs que possuem dois polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um polo. Galera, item está errado. Por que está errado, professor? O princípio da inseparabilidade diz que eu não posso ter um ímã com apenas um polo. Se eu quebrar o ímã e dividir ele em vários pedaços, cada pedacinho é um novo ímã com dois polos. Beleza? Próximo. O campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. Galera, vamos entender melhor aqui, ó. Olha só. O polo norte magnético de uma bússola, ele é atraído pelo polo norte magnético do planeta, que a gente chama de geográfico? Essa parte do item ela é verdade. Mas veja bem, é o que ele fala no começo. O campo magnético
terrestre diverge dos outros campos. Galera, quer dizer que é diferente dos outros campos o comportamento dele? Não. Se comporta da mesma maneira que o campo elétrico, que o campo gravitacional. A única diferença entre eles é que o magnético aqui vai transmitir, né, as interações entre ímãs ou materiais ferromagnéticos, enquanto que o gravitacional vai transferir interações entre massas, né, e o elétrico entre cargas elétricas. Ou seja, então o item está errado. Né? O campo magnético terrestre ele não diverge. Beleza? Ele é exatamente igual aos outros campos. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os dois polos magnéticos, independentemente do tamanho dos pedaços. Então, quando eu divido um ímã, esses pedaços vão ser novos ímãs? Vão. Independente do tamanho do pedaço? Exatamente. Princípio da inseparabilidade. Então, o item está correto. Tranquilo, galerinha? Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar falando mais um pouquinho aí sobre o campo magnético. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para vocês e fui!